capítulo 1. Tá? João capítulo 1, tão conhecido, né? A divindade de Cristo. Jesus, ao longo dos anos, ele foi bombardeado, né? Com tantas heresias, com tantos falsos ensinos, né? Ao longo dos milênios, né? Ele foi bombardeado. Já no primeiro século, havia correntes, né? Teológicas, filosóficas, que negavam a divindade de Jesus, né? Então, quer dizer, isso sempre aconteceu, não é? Ou as pessoas negavam a divindade dele, ou negavam a humanidade dele, ou negavam às vezes eles consideravam a humanidade, mas desconsideravam a divindade. Às vezes eles consideravam a divindade, mas desconsideravam a humanidade. Então, sempre teve esses problemas, né? Essas ideias, né? E nós sabemos que Jesus ele foi plenamente Deus e plenamente, né, homem, né? Aliás, ele é plenamente Deus, né? Sempre foi, é eterno. Jesus é Deus. A gente vai deixar isso bem claro, tentar deixar isso bem claro com o texto que nós vamos ler e com o devocional que nós vamos ler depois, tá? Então, a divindade de Cristo. Cristo é Deus, tá? Ponto, tá? Há um texto que dá essa ideia. Esse texto aqui, que é o texto de João, capítulo 1, dá essa ideia, tá? Da divindade de Cristo. Mas não só ele, depois no devocional que eu vou ler, tem outros textos, nós vamos fazer a leitura, mas esse é um texto que mostra essa divindade de Cristo, tá? Diz assim, João, capítulo 1, do verso 1 em diante: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha bem, esse jogo de palavras aqui que João usa faz-nos lembrar de Gênesis, né, da criação ali, no princípio, Deus criou os céus e a terra, tal. E aqui diz, no princípio era o Verbo, que do hebraico logos, do grego logos, palavra, né? No princípio era a palavra, com letra maiúscula, é claro, né? Referindo-se a Cristo. E o Verbo estava com Deus, quer dizer, Cristo estava presente com Deus. E o Verbo era Deus. Tá? Olha bem, esse jogo de palavras mostra claramente a divindade de Jesus Cristo. Depois ele continua dizendo, ele estava no princípio com Deus, tá? De todas as coisas, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio ou por meio dele, ou seja, ele é criador, né? No caso Jesus Cristo, criador, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha bem, sem Jesus nada do que foi feito se fez. Não tem como negar a divindade de Cristo. Ele é criador, né? Por isso que o texto diz, todas as coisas foram feitas por intermédio ou por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Esse é um belíssimo texto de João, mostrando a divindade de Cristo. E continua, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Aí fala assim, aí muda aqui a ideia, mas permanece ligado àquilo que a Cristo, né? Por exemplo, fala assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, quer dizer, João vai falar de Jesus Cristo, né? Este veio como testemunho, como testemunha, para que testemunhasse, para que testificasse a respeito da luz, que é Jesus Cristo, a fim de todos virem a crer por intermédio dele.
tá? Ele não era luz, João não era luz, mas veio para que testificasse da luz de Cristo, né? A saber, a luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Quer dizer, a luz que veio, Jesus veio, né? Aí o verso volta na questão do verbo, né? O verso 10 diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha bem, o mundo foi feito por intermédio dele. Aí volta a ideia de criador novamente, né? E aí veio, aí o verso 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Todo mundo sabe que Jesus era judeu, ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, entendeu? É isso. Mas aí o verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Cristo, né? Então, quer dizer, a todos que recebem Jesus são filhos de Deus. Ah, mas alguém pode falar assim, mas todos somos filhos de Deus. No sentido humano, todos nós somos realmente filhos de Deus, no sentido humano, né? Como criaturas somos, mas no sentido espiritual, só é filho de Deus aquele que crê no Filho de Deus, tá? Não tem como ser diferente. Se eu não creio no Filho de Deus, eu não faço parte da família de Deus, porque eu não quero fazer parte da família de Deus, porque o único jeito de fazer parte da família de Deus é crer no Filho de Deus. Olha, se eu quero entrar na família de Deus, do Pai, eu tenho que crer no Filho, não tem sentido, né? Se eu não crer no Filho, não tem sentido. Como é que eu vou ser filho de Deus? Então eu não sou filho de Deus espiritualmente. No sentido humano, não. No sentido humano, todos somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus, né? Nesse sentido humano, tá? O verso 12 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E nós nascemos de Deus, nós somos feitos em Deus, novas pessoas, em Cristo Jesus, como filhos que somos de Deus espiritualmente falando. E o verso 14 diz assim: eu estou em João, para quem chegou depois, eu estou em João, capítulo 1, agora eu estou no verso, vou ler o verso 14. Está chegando aí, Mabel, Deus abençoe, bom dia, irmão Carlos, bom dia. Deus abençoe o pessoal que está chegando, está aí junto conosco. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, tá bom? Bom, o verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne, quer dizer, Jesus, Deus, Criador, né? Luz se fez carne, tá? Encarnou, não é reencarnou não, gente, pelo amor de Deus. Reencarnação é uma doutrina que não é bíblica, tem nada a ver com Bíblia, reencarnação, tá? Encarnou, tá? Jesus sempre existiu como Deus e ele encarnou. Tanto é que nós lemos aqui, nós observamos que Jesus existe desde o princípio, né? Ele é eterno, é Deus, né? Deus não tem começo e nem fim, né? Deus é eterno, eternidade é eternidade. Mas é uma maneira de dizer que Jesus estava no princípio da criação de tudo, né? Jesus estava junto com Deus e por intermédio dele tudo se fez. Então Jesus também como criador também, tá? É isso daí. Então aqui diz assim: e o verbo se fez carne. O verbo já disse, né? Jesus, o verbo, a palavra, se fez carne, né? Encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? Então é isso daí. Jesus, ele é Deus, né? E agora eu vou ler o devocional, porque o devocional, ele argumenta isso com mais
propriedade, né? Porque é uma coisa doutrinária. Então, esse é um pequeno devocional que eu escrevo, né? E eu gostaria que você acompanhasse aí e visse os textos que eu vou usar aqui, tá bom? É isso aí, a divindade de Cristo. Cristo é substancialmente Deus. Já começa o devocional dizendo isso. Cristo é substancialmente Deus. Aí eu vou agora ler um texto que eu coloquei aqui, que é Colossenses 2, 8 e 9. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, tá? Porque as filosofias do tempo de Jesus Cristo, havia várias correntes, e essas correntes, especialmente gnósticas, elas de alguma forma diminuíam ou anulavam ou diminuíam a divindade de Cristo, ou então a humanidade dele, tá? Então, bom, nessas filosofias existentes naquele contexto, está dizendo para não ser enganado, né? Para não ser enganado mesmo, né? Com as palavras, com essas filosofias, com essas heresias, né? Com esses ensinos heréticos, tá bom? Então, cuidado que ninguém vos venha a enredar, a levar, né? Você com essas filosofias vãs e vãs sutilezas, né? Conforme a tradição dos homens, tá? Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quer dizer, essas doutrinas, esses ensinos, essas filosofias que não tem nada a ver com Cristo, tá bom? Porquanto nele, em Cristo, né, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha bem, em Cristo habita toda a plenitude da divindade, certo? Esse é o texto de Colossenses 2, de 8 e 9, que dá essa ideia clara da deidade, da divindade de Cristo. Plenitude significa que se apresenta em sua totalidade, né? Ou seja, em Cristo mora, reside totalmente, completamente Deus. Simples. Em suma, Jesus Cristo é substancialmente Deus. Tá? Ele viveu entre nós, ele encarnou, né? Deixou a sua glória, encarnou, viveu entre nós como plenamente como homem, mas ele nunca deixou de ter ou de ser plenamente Deus, tá bom? Nunca deixou de ser. Bom, o texto afirma que Jesus, o texto que eu acabei de ler, o texto afirma que Jesus é Deus e que a totalidade de Deus habita em Cristo. A natureza divina existe integralmente em Cristo, ou seja, não há ausência de nenhum elemento de natureza divina nele. Cristo é substancialmente Deus. É isso que o texto quer dizer, né? O texto que eu li de Colossenses 2, 8 e 9. Então, qualquer doutrina, qualquer ensinamento que tente dizer que Jesus não é Deus é mentiroso. Ele é Deus Criador, tá? Como nós já vimos aqui, tá? Ele é Deus, plenamente Deus. Então, existem religiões, existem filosofias aí que tentam dizer que ele não é Deus, ou tentam dizer que ele, ou diminuí-lo de alguma forma. Há doutrinas religiosas que dizem que Jesus é como se fosse um semideus, né? Isso não existe, tá? Ele é plenamente Deus, ele é plenamente divino e pronto, né? Não tem esse negócio, né? Bom, continuando aqui, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira plenitude de Deus está em Jesus Cristo. Se escutarem a esses falsos mestres
longe de receber um conhecimento espiritual profundo e erudito, não farão mais que retroceder à introdução rudimentar e enganosa que faz tempo deverias ter deixado atrás. Bem, pode ser que Paulo tenha querido dizer que escutar assim a chamada filosofia desses falsos mestres era um passo atrás e não adiante. William Barclay disse isso. William Barclay, ele faz esse comentário, né? No comentário bíblico dele, do Novo Testamento, ele fala isso. Tá? Bom, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira plenitude de Deus está em Cristo Jesus. Cristo é Deus, tá? Cristo é Deus. Isso está claro. Muitas religiões, continua aqui o devocional, muitas religiões, correntes teológicas e filosóficas tentaram e tentam negar a divindade de Cristo, ou então de alguma forma diminuí-lo, ou diminuir a divindade dele, diminuir Jesus Cristo, né? Que ele é Deus, né? Tentam de alguma forma diminuir, certo? Mas a Bíblia mostra claramente a sua divindade, mostra claramente a divindade dele, assim também como mostra a sua humanidade, mostra porque ele encarnou, viveu entre nós. Alguns dizem também que Jesus não foi plenamente humano, que Jesus no caso, é como se fosse um fantasma, tipo um espírito, e não assim, corpo como nós temos, né, e tal. Isso também não é verdade. Tanto é que a Bíblia lá mostra nos textos Jesus tendo fome, Jesus tendo sede, Jesus como uma pessoa, como todos os seres humanos, né, se entristecendo, chorando, quer dizer, tudo aquilo que mostra, que revela qualquer ser humano, né, que tem fome, que tem sede, que se cansa. Ele também teve um momento que ele ficou cansado. Os textos bíblicos mostram isso, né? Então, tanto negar a divindade de Cristo é heresia, e negar a humanidade dele é heresia. Ele foi plenamente Deus, ele é plenamente Deus, né? E plenamente humano, né? Ele viveu entre nós como plenamente, como homem na sua totalidade, né? Não era um fantasma, não era um espírito que andou por aqui, né? Sem carne, não. Ele encarnou. A Bíblia diz, o texto que eu li aqui, ó, é muito claro, só as pessoas que infelizmente negam as Escrituras Sagradas ou querem diminuir as Escrituras Sagradas que dizem isso, né? Que aqui diz bem, mas assim, patente, né? João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, Deus se fez carne. Essa ideia, tá? Encarnou, viveu entre nós. O texto bíblico ele é muito nítido, né? Não tem dúvida nenhuma. Então, a pessoa diz que não crê na Bíblia, né? De repente ela não crê na Bíblia, né? Mas tem religiões aí que creem na Bíblia, só que na hora de interpretam de forma diferente. Tem algumas religiões também que até mudam o texto bíblico, né? Para adequar-se aos seus pensamentos, às suas teologias, às suas doutrinas, os seus dogmas, né? Lamentavelmente. Bom, para fechar o nosso devocional, diz aqui, mas a Bíblia mostra claramente a divindade dele, ou seja, de Jesus Cristo, também mostra a sua humanidade. Jesus é o Emanuel, ou seja, Deus conosco. A palavra Emanuel significa no hebraico
Deus conosco, né? Ele será chamado, aí lá diz o texto de Mateus 1:23, e ele, Jesus, será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então é simples assim, tá? Fechando então com aquele, com João 1, verso 1-3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Isso mostra a divindade de Cristo como Criador, junto com o Pai e com o Espírito Santo. O texto bíblico vai mostrar, aqui pelo contexto, entende-se claramente, porque lá no texto aparece a pessoa do Pai, né? Claro, de Deus, né? Na verdade aparece a pessoa de Deus. O contexto é que vai mostrar, especificar, tá? Lá no Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus, Elohim, né? Elohim. No princípio criou Deus, Elohim, no caso, a expressão é no plural, né? Mostrando a deidade, a divindade, né? Em três pessoas, pelo que dá a entender no plural aqui, aponta para isso, né? No princípio, Elohim, ou Deus, criou os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então eu tenho a presença aqui nitidamente de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O contexto aqui de João 1, aqui que eu li, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aí nota-se claramente a presença de Deus, Trindade, né, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Meus amados, Jesus é Deus, Cristo é Deus, Emanuel, Deus conosco, tá? Então isso a Bíblia fala claramente, né? Tanto é que as pessoas poderiam adorar todas as criaturas, né? Criaturas como, por exemplo, anjos, e eles eram repreendidos. Eles poderiam tentar adorar a homens, como tentaram adorar a Pedro, e foi repreendido, né? Pedro repreendeu, disse: não faça isso. João tentou lá, no momento lá de adorar o anjo disse: não faça isso, né? Mas Jesus não. As pessoas o adoravam, se prostravam diante dele e o adoravam. Em nenhum momento ele disse: não faça isso, porque ele é Deus. Porque ele é Deus, tá? Jesus é Deus, a divindade de Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Bom dia para todo mundo. Vamos fazer uma oração neste momento. Se essa mensagem abençoou sua vida, e se você quer que outras pessoas também conheçam esses textos e saibam que Cristo é Deus, compartilhe essa mensagem, porque tem muita gente, infelizmente, aí sendo enganadas, tá? Com falsas doutrinas, falsos ensinos. Deus, muito obrigado por estar aqui em tua presença mais uma vez. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela noite, obrigado pelo dia. Ó Deus, nos dê um dia abençoado, um dia na tua presença. Abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui. Tome em tuas mãos. Quero colocar mais uma vez a irmã Catulina em tuas mãos e pedir por ela que tu abençoe a irmã Catulina em nome de Jesus. Abençoe nossas vidas, abençoe a vida de cada um, cada família, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu amado, minha amada, Deus abençoe. Se Deus quiser, amanhã, 8 da manhã, estaremos aqui. Grande abraço, compartilhe essa mensagem, em nome de Jesus. Fique com Deus. Bom dia.